Olá, turma de nono ano, tudo bem? Há pouco vimos aí o poema Poesia Visual. Dessa vez, veremos o poema propriamente dito, certo? Aquele que já foi tão popular e, obviamente, eu não posso dizer que já foi. Acredito que entre vocês também poderá ser popular, principalmente se por acaso viermos a produzir seguindo algumas normas que veremos aí, certo? Professor, vamos produzir um poema seguindo aí um poema decassílabo. Depende, se você caprichar, a gente chega lá também, certo? Mas veremos aí cada situação, veremos aí se tudo correr bem com esse conteúdo, a gente pode ver aí como contar as sílabas poéticas, tá bom? Vou adiantar muito não, senão perde um pouquinho da graça, ok? Então vamos lá. Poemas, certo? Poema do livro Romanceiro. Lembrando que romanceiro, gente, está se referindo a uma coleção de romances, tá certo? Vou até falar um pouquinho mais sobre romanceiro, certo? Então vamos aqui. Os poemas do livro Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, ok? Ela aproveitou uma viagem que fez a Ouro Preto e fez uma obra levando em consideração um dos maiores acontecimentos que ocorreu naquela cidade, tá certo? Eu espero que vocês estejam lembrados de que grande acontecimento foi esse e que também influenciou em algumas mudanças que aconteceram no nosso país. Então vamos lá. De Cecília Meirelles, tratam de um acontecimento famoso da história do Brasil, a Inconfidência Mineira. Esse episódio consistiu em uma tentativa de revolta em 1789, em pleno ciclo do ouro. Olha aí, a cidade estava produzindo grandes quantidades de ouro. Na verdade, estava sendo explorado muita quantidade de ouro e boa parte dessa riqueza iria para a metrópole, ficando quase nada ou nada aqui com a colônia, certo? Então, em pleno ciclo ouro, na capitania de Minas Gerais, impedida de ir adiante pelo governo, certo? Olha aí, uma cidade muito rica, mas que ela não poderia se libertar. Por quê? Porque a metrópole não queria, porque era uma cidade que levava muita riqueza para Portugal. Um dos fatores determinantes do fracasso da Inconfidência Mineira foi a delação de Joaquim Silvério, que acabou mandando o homem para a forca e outros para o exílio na África. O trecho que vamos ler dessa importante obra da literatura, no caso, essa obra que vocês irão ler, vocês farão aí uma leitura e a partir dessa leitura irão responder as questões que serão propostas mais à frente. Então vamos lá. O poema é um gênero que pode ser tanto lírico, certo? Esse poema que vocês estão lendo, ele pode ser considerado lírico e também épico, tá certo? Então, um romanceiro é a reunião de criações anônimas e populares. Eram produções que o autor preferia não se manifestar. Muitas vezes utilizava um pseudônimo, ok? De caráter. E essas obras tinham um caráter épico. O que é épico? Transmitidas oralmente a partir da Idade Média e destinadas ao canto. Por isso que pode-se dizer lírico também, porque o lírico está relacionado a um instrumento, a lira. Então era um instrumento que se utilizava para durante o canto ou declamações de poesias, tudo bem? A partir da Idade Média, destinados ao canto, na região em que hoje estão Portugal e Espanha. Essas criações passaram por várias fases. Quando você estiver estudando aí alguns movimentos literários, essas fases vocês poderão ver sendo representadas pelos movimentos, tá certo? Movimento arcádio, movimento romântico, e que se modificaram durante o tempo. Mas houve um período em que a popularidade dos romances era enorme, tanto nas camadas populares como nas cortes. Então, algumas obras tinham essa coisa. Era uma obra apenas palaciana? Não, era uma obra burguesa? Era uma obra apenas da camada da sociedade mais pobre? Não. Poema atingiu
todas as camadas, ok? Olha aí o quanto esta obra é importante e interessante. Não é toda obra que acaba atingindo todas as camadas da sociedade daquela época. Então, o poema épico. Por que que se diz que um poema, quando se diz que um poema é épico? Um poema é épico, certo? Ele pode ser extenso, ele traz uma narrativa heróica, ele faz referência a temas históricos, mitológicos e lendários. Uma das principais características dessa forma literária, que pertence ao gênero épico, é a valorização de seus heróis, bem como seus feitos. Logo no início, gente, quem, apesar do fim trágico, na obra de Cecília Meirelles, pode ser considerado um herói, apesar do seu fim trágico, não é isso? Então verifique aí e vocês poderão ter a resposta nesse exato momento, certo? Por isso que logo no início tem a seguinte interrogação, não é isso? As ideias podem se tornar palavras que podem se transformar em ações incríveis, capazes de gerar grandes mudanças para o bem e para o mal. Já pensou nisso? Logo no início tem essa interrogativa. Então, justamente, são obras em que as palavras eram escolhidas como se fossem, digamos aí, pedras preciosas, tá certo? Então, que elas poderiam gerar um efeito negativo ou positivo. No caso aí do nosso personagem, no caso aí do nosso herói, infelizmente acabou gerando um fim trágico, ok? Mas que ele tinha boas intenções e que era um movimento que buscava aí uma libertação, pelo menos econômica, uma libertação na questão de ideais, não é isso? Na questão ideológica, mas na questão econômica dificilmente, devido à situação em que a colônia se encontrava em relação à metrópole, ok? Então vamos lá. Estrutura da epopeia, ou seja, do gênero épico. A epopeia é um longo poema épico, certo? Que apresenta uma estrutura fixa, no qual é dividida em 5 partes. Lembrando, gente, que o que vocês têm no material de vocês, ele é curto, mas estou apresentando aqui as características gerais. Obviamente que, por se tratar de uma obra, digamos assim, recente em relação à origem do gênero, acaba fugindo um pouco, mas em termos gerais, os gêneros épicos trarão essas características, trarão essa estrutura, ok? Então vamos lá, a proposição. Então quando você se deparar com um gênero épico em que tem aí, que ele pode ser identificado, na sua estrutura pode ser identificado aí a proposição, o que seria isso? A introdução da obra como apresentação do herói e do tema. E a invocação, parte da epopeia, certo? No momento que você tem aí a invocação, nesse trecho poderá ser colocado o quê? O herói pede auxílio, ele pede inspiração às divindades, é uma dedicatória, e podemos ter aí também a dedicatória. O que seria isso? É dedicado a alguém, aquela vitória, aquele ápice, aliás, o resultado daquele feito é dedicado a alguém. E a narração dos grandes feitos heróicos, ok? E o epílogo, o encerramento da obra. Agora a questão lírica, certo? O que seria o que podemos ver aí de lírico numa obra dessa? Olha, o gênero lírico, ele vai se referir ao tipo de texto literário, onde predomina a expressão de sentimento. Ou seja, é feita uma narrativa épica e, em cima dessas narrativas épicas, temos aí o emprego do lírico, ou seja, a exteriorização das emoções subjetivas, que seria algo subjetivo, capaz de atingir várias interpretações diante do mesmo fato. Lembrando que poemas são carregados de figuras de linguagem, tá certo? Então é preciso ficar atento a algumas figuras que poderão ser empregadas. O eu lírico, no caso o eu lírico aí seria o sujeito da obra. Então, são escritos em versos, sendo textos breves por não apresentarem enredo, mas sim
a exteriorização do mundo interior do eu, ou seja, ele acaba expondo aqueles sentimentos que até então era guardado e aquele poema ele expõe para todos os outros, e esses outros seria quem? O leitor. Vamos adiante. Inspirada nessa tradição é que Cecília Meirelles reuniu seus poemas em um romanceiro, que é uma compilação de romances épicos de estilo memorial, tal como os que historicamente eram produzidos. Você pode notar que sempre estará se relacionando aí a alguns feitos históricos, então é preciso estar atento ao contexto de produção. Se você quer entender melhor um poema ou qualquer obra literária de qualquer movimento literário, é preciso estar atento ao contexto de produção, é preciso saber o que acontecia na época em que o autor produziu determinada obra, porque todas as obras literárias elas estarão abordando algo que está em evidência na sociedade, ok? Vamos aí. Então ela se inspirou em uma visita a Ouro Preto, compôs esse poema de temática social, que invoca a luta pela liberdade no Brasil no século XVIII e incorpora elementos dramáticos, épicos e líricos. Olha aí, qual seria a parte mais dramática do poema dela? Imagine aí, tratando-se aí do nosso herói que infelizmente não chegou a fazer o que ele pretendia, não é isso? Então vamos lá. Gênero romanceiro e estrutura, obra, certo? No caso aqui, o gênero romanceiro, estrutura e da obra, nesse tipo de coletânea, certo? Terá aí poesias ou canções. Então, esse romanceiro ele poderá conter poesias e canções de caráter popular, certo? De tradição ibérica, surgiu na Idade Média e em geral, uma narrativa com um tema central. Cada parte tem um nome no romanceiro que não deve ser confundido com a denominação do atual gênero em prosa, ok? Prosa veremos mais adiante em outras aulas. Então vamos lá, gente. Nessa obra de Cecília Meirelles, há 85 romances, além de outros poemas, como os que retratam os cenários em que sua composição é utilizada principalmente a medida velha, ou seja, a redondilha menor, versos de 5 sílabas poéticas, certo? Veremos mais adiante o que seria isso. Pentassílabo, o que seria redondilha maior, versos de 7 sílabas, certo? Então vamos lá. Característica do gênero lírico é escrito. Então, quando se fala de gênero lírico, ele vai estar escrito escrito em verso, certo? Na primeira pessoa do discurso, eu, a expressão de sentimentos e emoções. Vai ocorrer também o quê? A exteriorização do mundo interior, ou seja, ele vai expor aquilo que até então só ele tinha acesso aos próprios sentimentos, ele expõe isso. Apresenta um caráter subjetivo. O que seria isso? Que pode ter aí várias interpretações, pode causar várias interpretações, você pode entender de um jeito, eu posso entender de outro, ok? As palavras são usadas no seu sentido conotativo, olha aí, conotativo não no sentido não real da palavra, mas sim devido ao quê? Devido ao emprego de figuras de linguagem. Então, por isso que é muito importante estar atento aí, porque apresenta muitas figuras de linguagem. Então, gente, o poema, ele vai apresentar essas características, certo? Então, vocês já sabem muito bem o que seria o verso. O verso é o nome atribuído a uma sucessão de sílabas ou fonemas que formam uma unidade métrica e melódica, correspondente aí à linha de um poema. E a metrificação, certo? O verso é aquela linha, o que nós chamamos de linha mesmo, propriamente dito. E a metrificação, ou métrica, por sua vez, é o nome que se dá à medida de um verso que é definida pelo número de sílabas poéticas. Cuidado para não confundir sílabas, aquilo que realmente estudamos na nossa gramática, com sílabas poéticas, certo? Sílabas poéticas está se referindo aí às sílabas tônicas dentro do verso, certo? Então, se tem aí no verso 2 sílabas poéticas, então será aí
ela terá uma classificação que veremos agora, certo? Então, gente, se na sílaba, aliás, se no verso, naquele verso que você conhece, existe aí uma sílaba poética, aquele verso, damos o nome aí, o emprego de quê? De um monossílabo. O verso que possui duas sílabas poéticas, damos o nome de dissílabo. E assim por diante, certo? Veremos mais adiante, caso vocês estejam bastante curiosos em saber como faz a contagem aí das sílabas poéticas de um verso, já peço que vocês já comecem a cair em campo. Comece a pesquisar, que veremos bastante isso. Ah, professor, mas não tem nosso material. Mas o material a gente sempre dá um jeitinho de ir um pouquinho além, né, gente? Obviamente que nesse momento é só compreensão e interpretação, mas é muito importante saber e conhecer essas estruturas. Ok? E os versos que possuem mais de 12 sílabas poéticas chamamos de bárbaros, ok? Ah, professor, mas sílabas poéticas, como é que se faz? Como é que conta? Gente, por isso que cada palavra de um poema é escolhido, certo? Como se fosse uma pedra preciosa, porque o autor tem esse trabalho de selecionar bem as palavras, de seguir essa metrificação. Ele tem todo o zelo em produzir um poema, ele não faz de qualquer maneira, não é a ideia que vai chegar lá e ele produzir, não. Ele vai selecionando, ele vai selecionar palavra por palavra. Se ele quer um verso digamos aí, heptassílabo, ou seja, se ele quer um verso com 7 sílabas poéticas, ele vai escolher minuciosamente qual seria a palavra para empregar naquele verso. E para isso, temos algumas regras. E que regra seria essa? A contagem das sílabas só é realizada através até a última sílaba tônica da palavra. Então, naquele verso, você conta até a última sílaba tônica daquela palavra no verso. 2. Se uma sílaba poética termina em vogal átona e a sílaba seguinte iniciar-se em vogal H, certo? Ou seja, que não possui som, ou vice-versa, essas sílabas podem se juntar em uma única, tá certo? Então, poderá aí se juntar mais de um termo, ok? Terceiro ponto, outra regra importante. Na presença de sílabas com RR ou SS, não se separam os dígrafos na contagem das sílabas poéticas. Por isso, gente, que eu chamei a atenção de vocês, não confundam, certo? Sílabas presentes na nossa gramática com sílabas poéticas, ok? Porque há uma grande distinção da outra. Então, o que eu aconselho a você, já estude, já procure pesquisar, se dá isso. Por quê? Provavelmente você vai se deparar, você vai produzir um poema e que esse poema deverá seguir essas regras, ok? Então, as estrofes. Então, quando o poema apresenta apenas um verso, ele é chamado de monóstico, 2 versos, dístico, 3 versos, essa estrofe é chamada de terceto, certo? 5 versos, quintilha e assim por diante, ok? Se ele tem 10 versos, essa estrofe vai se chamar de décima, ok? Dê uma olhadinha aí na obra de Cecília Meirelles e vai perceber que ela foi muito arrojada na maneira como ela produziu a sua obra. Ela utiliza sílabas poéticas, certo? Números variados e irá utilizar também estrofes com números diferentes de versos, ok? Gente, é isso. Perceberam aí a grande importância que é esse poema? Então, uma dica para vocês. Aliás, 3. Estude, estude, estude. 3 dicas. Muito fácil. Tchau, gente. Até a próxima aula.